Nossa, já tá gravando. Olá, Gabriela Cruz, muito bem-vinda ao podcast Elas por Elas. É um prazer receber você aqui. Para quem não sabe, a Gabi, ela é hipnoterapeuta. Quando eu falo isso, as pessoas, meu Deus, e aí ela te deixa hipnotizada? Pensa logo que você faz aquela manipulação, mas não é nada disso, né? Não. Ela é formada pela várias faculdades, Febracis, vai falando, ela é coach também. Sim, pela Omni, né, uma das maiores instituições de hipnose do Brasil e no mundo, também pelo Ai, Instituto coloca Lucas sushi. Naves, onde eu tenho outras várias formações, além do coach, né, na Febracis, no IBC. Nossa, eu já fiz tantos cursos que é até difícil lembrar de todos eles, mas tudo aquilo que envolve a mentalidade, a parte emocional e sistêmica ali, realmente é algo que eu gosto e vivo sempre estudando sobre isso, porque quando a gente muda tudo isso, literalmente tudo na nossa vida muda. Exatamente. Gabi, e me diga uma coisa, me conta um pouquinho da tua história, de como foi o início, como é que foi aquela Gabriela que era CLT e hoje é um sucesso de empresária, co-criando tudo o que ela quer. É minha mentora, é minha terapeuta, eu indico para todo mundo. Me conta um pouquinho da tua história. Muito bom, cara. A minha formação primária, na verdade, é administração, né? Eu sou formada desde 2011, mais ou menos, nessa área. Eu atuei durante mais ou menos uns 13 anos numa instituição financeira e eu tenho pós-graduação com MBA em gestão empresarial. Então, tudo aquilo que me envolvia, digamos assim, nesse mundo da mentalidade, do emocional, apareceu na minha vida. Eu falo por acaso, mas nada nunca é por acaso, né? No auge da pandemia. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa, tímida, introspectiva, e isso foi implodindo dentro de mim. Eu brinco que eu falo que eu fui apresentada à ansiedade, né? Porque até então eu era uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, que ia engolindo tudo aquilo ali e fui cada vez mais, né, trazendo como se fosse uma panela de pressão, né? Você vai colocando ali dentro e tem uma hora que a pressão não aguenta mais. E foi quando eu descobri a ansiedade. E foi justamente nessa época que eu atraí o meu primeiro conhecimento com a hipnose, que foi o livro do meu instrutor, o Michael Arruda, que é ele que traz, né, toda a hipnose da Omni hoje no Brasil. E foi justamente no auge da pandemia. E tinha tudo para dar errado, porque na primeira vez que a gente ia fazer a turma, tudo fechou. Aí depois acho que foi prorrogado mais umas duas ou três vezes, até que enfim eu consegui estar realizando a formação presencial lá em São Paulo. E ali naquele momento ali, só no momento da formação, eu já senti uma grande mudança realmente ali dentro de mim. E eu lembro que ali eu falei assim, gente, em 2 anos eu vou estar trabalhando só com isso. Eu realmente me Mas calma, encontrei calma. naquilo. Quando você estava lá na CLT, aí você disse assim, não quero mais, vou aqui sair, jogou tudo pro alto. Como é que foi? Juntou um dinheirinho para poder sair da CLT, ficou sem nada. Qual essa chave aí? Como foi que aconteceu? Foi justamente nesse momento que eu tomei a decisão. Eu falei assim, daqui a 2 anos eu vou estar trabalhando só com isso aqui. Foi Foi a ali que a importante, ela chave tomou a virou, decisão, né? entendeu? Foi exatamente naquele momento onde eu falei assim, gente, olha, eu gostava muito do que eu fazia, mas eu não me enxergava ali. Sabe quando você tá num lugar fazendo alguma coisa e você não se enxerga aposentando ali? E aí você não se enxerga esperando as pessoas aposentarem para de repente você crescer dentro da empresa? E eu também não queria naquela época mudar, sair para outra cidade, sentar cargos mais altos em outros lugares, ali dentro dessa instituição. E aí, quando eu fui para o curso de hipnose, eu falei assim, gente, é isso daqui. Isso aqui Mas muda a vida de qualquer pessoa. E foi nesse momento que eu tomei a decisão e comecei a me organizar para fazer a transição de carreira. E aí, em 2 anos e 2 meses exatamente, eu fiz a transição de carreira e saí, né? Deixei ali a tal da estabilidade de um emprego de mais de uhum, 10 anos, carteira assinada, plano de saúde, vale alimentação, uma renda, né, para uma cidade de interior até razoavelmente boa. É o emprego que as pessoas gostariam de ter ali. E aí eu fui me organizando para isso, para fazer esse movimento ali de mudança e de transição, que também é importante a gente entender como fazer esse movimento. E aí a minha faculdade de administração ajudou muito, né, para poder estar organizando ali essa parte financeira para fazer esse movimento real de mudança ali.
Deixa eu só te perguntar uma coisa, Gabi. O que que te motivou a fazer o curso de hipnose? A Porque assim, a ansiedade. gente, né, sempre vai procurar alguma coisa e aí vem aquele estalo, né? Mas você já Infelizmente, eu fui fazia pela dor. terapia e foi fazer? Me conta um pouquinho. Na verdade, não, porque eu era uma pessoa bastante resistente a isso. Eu moro no interior do estado do Espírito Santo e aqui ainda existia-se muito tabu com essas coisas, né? Aí eu lembro que uma nutricionista minha que eu tive uma vez, ela me falou sobre a acupuntura. E como eu sentia muitas dores físicas na época, eu falei, já tinha tentado de tudo, lá, né? Mal não vai fazer. E aí foi ali que realmente a acupunturista falou que eram sintomas de ansiedade, a energia, né, represada, acumulada ali no corpo. E foi quando as dores começaram a passar. Só que a acupuntura foi um processo paliativo. Como eu não queria tomar remédio, falei, não vou tomar remédio, vou dar um outro jeito. Uhum. Tem que. Aí entram as perguntas, né, Camila? Tem que ter um outro jeito. E Tem foi que quando ter. do nada apareceu esse livro pra mim. Eu comprei o livro, Desbloqueie o Poder da Sua Mente. E ali eu conheci o Michael Arruda e eu busquei as formas de como fazer aquela formação. Porque eu queria fazer ali. Eu tinha visto que na internet tinham vários outros lugares, mas eu falei, assim, não, eu quero fazer com ele e eu quero fazer essa formação. Porque existem outros instrutores, né? Não só ele. E foi justamente ele que deu a formação da minha turma. Eu vou aqui no flow, igual como você fala também, tá? Tem uma pergunta que todo mundo me faz, tipo assim, que é essa questão da hipnoterapia, né? Uhum. As pessoas dizem assim, me conta como é isso. Ela te deixa hipnotizada? Então, com certeza te perguntam, né? Você chega para, Sim, como assim? Hipnoterapeuta? Como é que é isso? As pessoas têm Como é que curiosidade de funciona? saber. Aí sim. explica, eu sei explicar, mas eu quero que você explique como é essa questão, quando a pessoa diz assim, ela é hipnoterapeuta, deixa todo mundo hipnotizado. O que que acontece? A hipnose, ela infelizmente, ela foi meio que difamada nos filmes de vampiros, filmes de terror, esses filmes onde a gente vê que a hipnose é como se eu fosse mandar em você. Só que existe uma coisa dentro da nossa mente subconsciente que ela vai querer o tempo todo te proteger. Então, ninguém aceita uma sugestão se ela não estiver previamente instruída ali dentro ou se não for algo que a pessoa não quer. Então, aquele negócio de vou te hipnotizar para você me contar os seus segredos, para você fazer mal para alguém, aquilo é só coisa de filme, aquilo não existe. Eu falo que a única coisa que a gente vê realmente que existe nesses filmes quando eles falam de hipnose é quando eles falam assim: ah, o seu subconsciente comanda a sua vida. E realmente, se você não acordar e não usar a sua mente consciente, o seu subconsciente vai comandar a sua vida e você vai chamar isso de destino, de karma, de maldição hereditária ou de várias coisas que eu escuto falar por aí. Então, a hipnose nada mais é do que um estado de foco e concentração. A todo momento que você está sendo ali, focado, concentrado, você está sendo hipnotizado. E você faz isso com você mesmo o tempo todo. Quando você lembra de memórias e fica ansiosa, quando você lembra de memórias e fica triste, quando você cria os piores cenários na sua vida e fica ansiosa, você está se auto-hipnotizando. Porque toda hipnose é uma auto-hipnose. É um estado natural de qualquer mente do ser humano. E as pessoas perguntam assim: ah, tem pessoas que não são hipnotizáveis? Todas as pessoas são, só que existem aquelas que são mais suscetíveis e aquelas que querem resolver um problema. E é isso que a gente faz dentro da hipnoterapia, entendeu? O filme é uma hipnose, né? Os O filmes. filme é uma hipnose. Quando você Uhum. chora, quando você se assusta, quando você fica com raiva ali, né, nas Aflora as novelas emoções, né? antigamente. Aham. Porque a gente está falando com o subconsciente. Tá, e deixa eu te perguntar, e você acha que depois desse tempo, as coisas passaram um pouco, as pessoas passaram a ter uma nova percepção sobre isso? Com certeza. Ainda mais que na pandemia houve aquele boom, né, das questões de depressão, ansiedade, burnout. Então as pessoas elas ficaram mais abertas ao cuidado da saúde mental. E como a hipnose, na época que eu fiz, eu acho que tinha uns 5 ou 6 anos que a Omni estava no Brasil, ela estava Uhum. nova, né? Se a gente for ver ali para uma empresa num país novo, é algo muito novo. Então, assim, ela se expandiu muito. E é claro que hoje em dia, com a internet, a gente consegue, né, divulgar consegue falar a verdade, os mitos sobre tudo isso. E aí, com o tempo também, as pessoas elas foram
tendo resultado, elas vão indicando uma para outra, porque, por exemplo, a maioria dos meus clientes chegam para mim com 5, 8 anos ou até mais de terapia. E aí a gente vai lá dentro de um processo de hipnose ali, né, de uma condução no programa de acompanhamento, com 4, 5 sessões, a pessoa não tem mais ansiedade, não tem mais depressão, então ela economiza tempo de vida, ganha qualidade de vida muito mais rápido, além, é claro, de uma economia financeira, faz aí a projeção em 5, 8 anos de terapia. E nada também vale o valor de tudo aquilo que ela já tinha perdido. Uhum. Agora eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Uhum. Quando você decidiu mudar, você disse que você ia trabalhar com isso. Como foi isso? Eu tenho certeza que as pessoas devem ter se perguntado, mas Gabi, como assim? Né? Você vai deixar o que você fazia? Conta um pouquinho para nós. Ah, isso Os sempre medos. tem, né? Aquelas pessoas que perguntam: ah, mas você tem certeza disso? Ah, Uhum. você realmente vai fazer isso, né? Você sair dessa estabilidade, um emprego bom, na cidade pequena, você não sabe como vai ser. Só que é como as nossas crenças elas comandam a nossa vida, eu sempre tive a crença de que as pessoas que estavam comigo elas sempre iriam me apoiar, ali, independente do que eu fizesse ou deixasse de fazer. E aí realmente foi o que aconteceu, né? As pessoas próximas a mim, elas sempre me apoiaram. É claro que sempre existe o outro lado da moeda das pessoas que te questionam, te perguntam, até porque terapia já era uma coisa meio que de, né, tabu aqui. Você imagina a hipnoterapia numa cidade pequena. Até que a gente entendeu que dava para fazer online, eu aprendi. Hoje todo o meu acompanhamento ele é feito online, o resultado é o mesmo do que quando atendia presencial. Então as pessoas tinham muitos medos, muitas dúvidas, né? Mas eu sempre tive pessoas que me apoiaram. Sempre tive pessoas que acreditaram no meu potencial. Até porque eu acreditava no meu potencial. Então a gente acaba atraindo essas pessoas também na nossa vida. Sim. E como você enxerga que isso mudou a sua vida? Totalmente. Eu era uma pessoa completamente ansiosa, tímida, introspectiva. Eu era uma pessoa que entrava muda e saía calada de algum lugar. Se as pessoas me falassem, eu faria lives, né, faria palestras, ensinaria alguém alguma coisa. Há 5 anos atrás eu falaria que era uma loucura, assim, né? Porque já vai fazer 5 anos que eu tô formada e foi quando começou ali a minha autotransformação e desde então eu nunca mais parei. Eu sou literalmente outra pessoa em todos os Uhum. aspectos. Tanto é que quando eu olho para trás e penso nessa Gabriela de 5 anos atrás, eu vejo o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, o quanto eu amadureci. Porque eu também era uma pessoa reclamona, era uma pessoa vitimista, né? Porque quando você tá com aqueles problemas emocionais ali, é aquilo ali que você se torna porque você acredita que é aquilo que você é. E aí, quando eu entrei e comecei essa mudança, realmente tudo na minha vida mudou. Eu falo pra você que a Gabriela de ontem não é a mesma Gabriela de hoje. As crenças mudaram, né? Tudo mudou. Eu falei Passadas, das crenças dores porque ficaram para mais trás. tu falou das crenças aí, aí eu lembrei que eu vou fazer essa pergunta com uma paciente minha pegou e disse assim, Camila, mas é hereditário. Ah, mas é biologia, né? Aí eu disse assim, mas é crença também, né? Em Uhum. questão, tipo assim, ela estava falando de hereditariedade, doenças, não sei o quê. E falou também da questão, tipo assim, mas eu já tô com 30 e tantos anos, 40, não dá para ter filho mais não, porque, né? Aí a mulher, a Cláudia Raia, tá aí para quebrar esse tabu. Aí ela, não, mas é biologia, né? Aí eu, não, mas é crença. Hoje eu sei que é uma crença. Então, explica um pouquinho pra gente essa questão da crença limitante. É porque tudo aquilo que a gente acredita na nossa vida é uma crença. Existem as crenças fortalecedoras, que são aquelas que te impulsionam ali, e existem as crenças que advêm de pensamentos negativos, de memórias negativas que você teve na sua infância e que te limitam. E hoje em dia, né, a epigenética mesmo, ela já fala que o que realmente influencia na vida das pessoas, independente de ser uma enfermidade ou não, é o ambiente. E é o ambiente interno, principalmente, e tem o ambiente externo também. Então, por exemplo, eu tive uma colega minha que a família dela inteira praticamente tinha problema com diabetes. Todas as mulheres, os homens nunca tinham, curioso, né? Genético, mas só as mulheres que tinham ali. Se eles têm o mesmo gene, então os homens também, teoricamente, teriam que carregar isso de alguma maneira. Mas o que que acontece? A mãe nunca fez terapia,
a mãe nunca resolveu os problemas dela. E aí ela tem uma filha, e a gente projeta as nossas dores nos outros. Então, quando alguém faz terapia, ela não faz só por ela. Ela faz pelos filhos que tem e para aqueles que eles desejam ter também. Porque ela projetava na filha as dores que ela carregou da mãe dela. E aí ela criou para essa criança o mesmo ambiente que ela viveu. E aí, por causa do ambiente interno, de todas aquelas questões emocionais, mais os ambientes externos, né, de tudo aquilo que ela criou, e também passou dentro de casa, porque a mãe repetiu padrões de relacionamento, padrões comportamentais, ela também ativou o gene da diabetes. Então, ele fica adormecido. E aí, quando você ativa a partir do seu ambiente interno ou externo, você acaba realmente trazendo isso. Só que a epigenética ela já comprova que isso não é, isso fica dormindo dentro de você. Isso só ativa se você realmente passar ali por aquelas traumatizações internas e externas também. Porque, por exemplo, as crianças que são adotadas, a família dela tem lá, sei lá, características de genes de câncer. Por que que elas não ativam? Porque o ambiente é diferente. A criação é diferente. Elas não viveram no mesmo ambiente traumático que os pais delas. E por mais que hoje em dia as pessoas façam esses testes de DNA para poder saber se existe o gene, não sei o quê, isso só vai ativar na vida dela essa predisposição genética por causa do ambiente. Então, o que muda na pessoa não é só a questão de que é genético. Não, tá dormindo, só vai ativar se seu ambiente interno e externo pressionar tanto que aquilo vai vir pro lado de fora. E existe a crença também, né? Ah, mas todo mundo da minha família tem, então eu tenho também. E Uhum. pronto, acabou de internalizar uma crença, você repete isso a vida inteira, e aí é isso que você vai viver na sua vida. Só que o bom é que dá pra mudar, né? A gente muda dentro, isso muda do lado de fora também. Eu já E atendi é várias importante, pacientes com problemas físicos que se desfez depois que resolveu os problemas emocionais. eu vou até repetir essa parte que você falou. A epigenética, né, ela já explica isso. A neuroplasticidade, a neurociência, e isso é biologia. Então, Sim, a gente se limita inclusive. muito na biologia só do colégio, daquilo que a gente... Não, Uhum, gente, é muito mais do que isso, né? São crenças realmente. Você pega, toma aquilo como verdade na sua vida. Vou contar uma coisa que é surpreendente. O meu personal de consultoria, ele é um ex-tetraplégico. Ele colocou na cabeça que ele ia andar e começou a trabalhar a mente. E ele mesmo disse, Camila, tudo está na sua cabeça. E realmente é. uhum. O Dr. Joe Dispenza Hoje ele também, né? A anda, gente vê ele ali a anda. história dele também. É incrível. Eu fico assim, cara, eu passei a minha vida inteira acreditando que o nervo não se regenera. Porque a gente aprende que o nervo, depois que seccionado, acabou. Não volta nunca mais. Quem disse? As A crenças, né? biologia. É, mas as crenças também, né? Se Inclusive, o regenerou. Dr. Bruce Limpton, ele tem um livro, né, Biologia da Crença. Ele é um cientista e ele comprovou que as nossas crenças ficam armazenadas na membrana celular. Então, se eu mudo essas crenças, eu mudo essas características. Então, tudo vai se regenerando, né, ali dentro de um processo de mudança interna. Inclusive, eu estava lendo um livro esses dias que a autora fala que eles nunca conseguiram comprovar por que que, por exemplo, o ser humano ele morre. Sendo que as nossas células se regeneram todos os dias. E se a gente for pegar lá na Bíblia, né? Eles viviam anos e anos e anos, 700 anos, 500 anos, e depois foi diminuindo, né? Por que será? Fica aí a pergunta. Mas quando a gente olha mesmo para um processo de olhar de fora, tudo começa dentro. A medicina germânica fala como as traumatizações vividas geram todas as doenças, né? Raiva, remorso, culpa, geram câncer nas pessoas. Inclusive, eu já Sim. tive uma paciente que teve câncer, ela falou assim, Gabi, hoje eu sei exatamente como eu criei isso na minha vida. Por causa dessas mágoas ali acumuladas, entendeu? Mas, Gabi, sabe o que eu acho também? É que, assim, é muito normal, e aí a gente fala de ambiente, e existem pessoas que elas vão transformar essas crenças. Então, por exemplo, tem gente que vai achar que é a fé, tem gente que vai achar que é a ciência, tem gente que vai achar que é qualquer outra coisa. E isso é natural do ser humano, Uhum. concorda?
O ser Sim. humano, ele trafega entre tudo isso. E eu não vejo isso como errado. Você precisa se agarrar em alguma coisa, mas você precisa aprender também a se entender. E às vezes a gente vai precisar de outra pessoa para poder nos mostrar esse caminho, né? Então, acho que assim, é mais como um propósito mesmo. Para você foi importante aquele curso, mudou a tua vida e fez com que o seu propósito fosse mudar as vidas das pessoas. Mas não quer dizer que as pessoas não possam acreditar em outras coisas que foram que elas cresceram acreditando, na fé, em outra coisa, não é? Até porque nós somos um ser espiritual, né? Então, assim, o problema é justamente esse. As pessoas, elas dissociam uma coisa da outra. Quando, na verdade, o ser humano, ele é um ser sistêmico. Então, não tem como você dissociar as coisas. Elas são integradas. E é justamente quando a gente dissocia que a gente adoece. Uhum. Entende? Eu Então, costumo assim, tudo é dizer crença, sabe? eu costumo dizer que a gente tem três pontes, né? Mente, corpo e o espírito. E o espírito realmente ele pode estar ligado à religião ou não. O seu corpo, você vai estar ligado à sua alimentação, aos exercícios. Mas a mente, ela é assim intrínseco, tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente não cuidar dela em primeiro lugar, ela consegue consumir tudo aquilo que a gente construiu. Então, ela precisa Sim. ser muito bem Inclusive, assessorada. inclusive, se a gente não sabe como ela funciona, a gente usa ela para o nosso mal. É. Total. Entende? Uhum. Porque a mente subconsciente, ela não entende a palavra não. Então, muitas vezes a gente repete a vida inteira que, eu não quero, por exemplo, a pessoa que tem medo de ter câncer, repete a vida inteira que não quer ter câncer. Chega um momento que ela acaba criando aquilo e ela não sabe por quê. É justamente por causa disso. Ela não sabe como a mente dela funciona. A mente dela é uma máquina de alcançar objetivos. Se você não sabe como usar, ela vai alcançar os objetivos errados. Verdade. Gabi, a intenção, assim, do nosso podcast é apoio feminino, empoderamento feminino e consciência. Por quê? Porque quando a gente tem mais consciência, a gente entende o porquê a gente faz o que faz. E isso faz com que a gente automaticamente seja mais empática com o próximo, principalmente nesse ciclo feminino. A gente vê muito mulheres falando mal de outras mulheres. E a intenção é justamente o contrário, é entender essas mulheres, para que nós nos apoiemos. A gente percebe que, tipo assim, no gênero masculino não tem essa questão, né? Não tem muito essa questão. Eu, pelo menos, não vejo. Mas no feminino, por exemplo, a mulher quando apanha, aí aparece no jornal, aparece em todo canto, e aí a mulher pega e comenta: Ah, daqui a pouco tá com ele de novo, sem necessidade. Então, a intenção é gerar essa consciência. O que é aqui no teu flow que geraria mais essa consciência? O que é o conselho que você daria para melhorar, para aumentar, evoluir a consciência feminina perante esse tipo de assunto? O primeiro ponto é a gente entender que, imagina como se todos, imagina um corpo, tá? Você tem as mãos, os dedos, você tem seus olhos, seu nariz, sua boca, você tem os órgãos internos e externos. Nós somos um ser sistêmico, literalmente, certo? Então, quando eu falo assim, eu não quero esse dedo, você vai cortar ele fora? Vai doer pra Não, caramba, né? Não vai fazer isso. Então, gente, quando eu falo, independente de ser mulher ali, ou homem, ou qualquer gênero, raça, classe, o que seja, é como se você estivesse falando mal de um órgão seu. Porque nós todos somos um. Se a gente for olhar em questão de consciência, todos somos um só. A gente tem essa ilusão de que somos desconectados, que somos pessoas separadas. E quando eu entendo que eu sou um só, eu não vou fazer mal pra mim. Você vai fazer mal pra você? se a pessoa tivesse entendimento, Não, realmente. você pediu pra eu te falar sobre consciência. Então, assim, eu não vou fazer mal pra você. Você faria mal pra você mesmo? Né? Eu acredito que ninguém, sem consciência, a gente tá falando de consciência, faria mal É, pra si mesmo. É claro que tem as pessoas com disfunções, né? De mental, emocional. E aqui eu tô falando de pessoas saudáveis, tá? sim, Então, se eu entendo que se eu faço mal pra você, eu tô fazendo mal pra mim, por que que eu vou falar mal de você? Por que que eu vou fazer mal verdade. para você ou pra qualquer ser humano ou qualquer ser vivo no mundo, digamos assim? Então, eu não vou.
porque eu não vou fazer mal pra mim. E aí entra aquela outra vertente, né? A gente só julga no outro aquilo que a gente gostaria de ter, ser ou fazer, como ele tem, é ou faz de alguma certa maneira. Não precisa ser a mesma coisa. Inclusive, na PNL tem um pressuposto, né? Quando Pedro fala de Paulo, diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Então, se eu falasse assim, nossa, gente, a Camila, ela é muito, sei lá, escandalosa, ela fala demais, ela se movimenta demais, não sei o que e tal. Isso quer dizer que eu gostaria de ter a liberdade de me expressar como a Camila se expressa sem se importar com a opinião do outro. Então, quando eu entendo que aquilo que o outro julga em mim é o que ele gostaria de ver nele, é o filtro dele. Então, por exemplo, se você, a Camila é uma procrastinadora. Na verdade, eu estou falando que eu estou procrastinando algo na minha vida que eu não estou fazendo. E se as pessoas também entendessem isso, elas parariam de dar confiança para o que os outros falam de mal ou não, que julgam ou não. E aí você pararia de alimentar. Por quê? Você não ganha uma guerra com mais guerra. Você já viu alguma guerra acabar com mais países entrando, com mais bombas explodindo? Não, você acaba com paz. Então, quando você não leva para o lado pessoal, quando você é maduro o suficiente para entender que isso é sobre o outro e não é sobre você, você acaba com essas brigas entre mulheres ou, né, entre qualquer tipo em qualquer lugar. Então, se eu sei, se eu julgo em você, é sobre mim e não sobre você. Se algo que você faz dói em mim, é sobre mim e não sobre você. E se eu falar mal de você, é sobre mim e não sobre você, querida. Ninguém fala mal de ninguém. O problema é que as Verdade. pessoas não sabem isso. É tudo sobre Interessante você na demais. sua vida, É. né? É tudo Agora, sobre você na sua vida. agora uma pergunta, até uma curiosidade, né? Porque isso aqui começou exatamente porque a gente conversava muito sobre isso e a gente vê muito isso. E a minha pergunta é: se você recebe muitas mulheres que estão com ansiedade, né, sofrendo de algum mal, mas que principalmente pelo julgamento do outro, que se deixam levar, que precisam ali de repente de um apoio e não sabem mais o que fazer, e aí elas acabam entrando naquele transe e vão, né, se fechando como um repolinho, né? E Uhum. ali elas vão minando mesmo a saúde delas. Você encontra muito isso. A maioria das pessoas, né, do meu público que eu atendo são mulheres. Eu atendo homens também, mas a maioria é um público feminino. Até porque as mulheres, elas têm uma tendência, não é uma lei, mas elas têm uma tendência um pouco mais a se cuidar, a cuidar dessa parte emocional e mental. Hoje, graças a Deus, os homens também estão se abrindo, porque a maioria dos casos de suicídios, na verdade, são masculinos e não femininos, porque o homem, ele não consegue pedir ajuda. E a Interessante. mulher, muitas vezes, ela também ela se fecha. Isso é um sistema de autoproteção da mente, sabe? E quando a gente fala assim, ah, porque eu vejo muitas mulheres falando mal de outras mulheres, é porque vocês têm crenças que falam que mulheres falam mal de outras mulheres. E a gente cria Também é isso uma na nossa crença. vida, entendeu? Eu tive uma conhecida minha que ela tinha tão enraizada essa crença que ela criou ela literalmente, gente, ela criou uma situação na cabeça dela comigo que eu não fiz nada que ela ficou com raiva de mim por algo que eu não fiz, porque ela acreditava tanto que as mulheres falavam mal de outras mulheres, ou que as mulheres não apoiavam outras mulheres, que ela criou uma situação para ela se afastar de mim, porque eu era uma das poucas mulheres que na vida dela que apoiavam ela. De que ela acreditava nessa crença e toda crença somente ela vai realizar. Sim, Então, às vezes você tá num ambiente que tem as pessoas, porque existe o outro lado, né? A vida, Deus é tão bom que ele te mostra o outro lado da moeda. Olha, existem mulheres sim que apoiam outras mulheres. Só que se você continua com aquela crença, você você pode não sim consegue enxergar. chegar isso aí. E aí você cria toda uma situação que muitas vezes a pessoa não, literalmente, gente, ela criou tudo na cabeça dela. Sim. Tudo. E Tanto é é isso que mesmo. A ninguém gente entendeu o cria que estava tudo. acontecendo. Entendeu? E aí, depois de um tempo, ela entendeu que não foi nada daquilo, ela me pediu desculpas, falou que ela tava realmente passando por um burnout, então, assim, o emocional e a mente dominou ali. E hoje a gente conversa, mas assim, ela literalmente criou uma situação que nunca existiu, nunca aconteceu. Você, olha, você me explica, porque assim, tudo que você estava falando, isso nunca aconteceu. Eu literalmente falei com ela. Me explica melhor o que que tá acontecendo? E foi tudo, tudo.
a mente dela que criou várias tramas na cabeça dela que ela acreditou. E aí ela se afastou, ela brigou comigo, me mandou um áudio falando um monte de coisa. Por quê? Por causa de uma criança. Aí no dia que eu mostrei pra minha amiga e sócia que estava comigo, né, em todo o movimento, tudo ali que ela viu realmente que não aconteceu nada, que ela também achou muito estranho, ela falou assim: gente, o que que aconteceu? Eu falei assim: "Ah, gente, a única explicação é que ela validou uma crença dela. Eu tô em paz, porque, como diz o outro, né? Se você tá falando a verdade, eu não tenho o que fazer. Agora, né? Se a pessoa tá falando mentira, o que que eu vou fazer? É ela que tá acreditando na própria mentira. Então a gente não precisa levar nada pro lado pessoal. Então, se você fala algo de mim que é mentira, eu não me importo. Porque eu sei que é mentira, porque eu sei o que é a verdade. E se é verdade, eu não tenho contra-argumentar, porque contra fatos não há argumentos, né? Então, Uma assim, é crença. tudo sobre a Totalmente. gente. Mas É, é, por exemplo, você está com uma roupa azul marinho. Isso é um fato. é, é um Bom, fato. pra mim aqui é azul marinho, né? É azul marinho. É Do um meu fato. olhar, entendeu? Isso é um fato. A porta é branca. Isso é um fato. Eu não tenho como É. discutir com você pra te falar que essa porta é Não, amarela. não. Então, o Agora sim, fato em si é o fato, entendeu? é um Não fato. muda. Agora sim, achei interessante que eu dei uma memória aqui na minha cabeça. Tô no flow também. Tô nem olhando as perguntas, nem eu nem a Adri. Estamos só que nem lembro mais das perguntas. Aconteceu o seguinte, no começo da nossa terapia, ano passado, se eu não me engano, eu cheguei pra Gabi e disse assim, olha, eu tô com raiva dessa pessoa por conta dessa situação. Aí, por quê? Ela foi perguntando até eu encontrar. Ah, porque eu acho que é perca de tempo a pessoa tá fazendo isso. Ela tá certo, Camila, em que área da sua vida você tá perdendo tempo? Mulher, eu fiquei assim, não. Meu Deus. A raiva passa na hora, né? Não, no instante você murcha e vem logo um filme na sua cabeça. Então, quando você fala tudo é sobre você, tudo é sobre mim, realmente é, né? Nós criamos a nossa realidade. As pessoas não entendem isso, mas nós criamos a nossa realidade, né? E a interpretação também é de acordo com o que tem dentro da gente. Então, se eu Uhum, interpreto dessa maneira, é porque é aquilo que tem dentro de mim. sim. E aquilo é para ser visto, ser acolhido e não ser julgado, né? Se eu estou julgando, Uhum. eu estou maltratando a mim mesma. Sim, justamente. E aquela questão, né? Quando você aponta um dedo para lá, você está apontando mais dedos para si mesmo do que para o outro. E a gente não percebe isso. E quando a gente traz para a consciência, qualquer emoção vai embora. Porque a consciência, ela desperta, ela entende que, olha, não tem nada disso. E todas as vezes que a gente sente raiva de alguém, na verdade, a gente está sentindo raiva da gente. Entende? É da gente que a gente tá sentindo raiva. Por exemplo, uma cliente hoje me mandou uma mensagem falando que ela tava com raiva porque o pessoal lá da creche da criança dela, né, da filha dela, era dia dos pais agora, né, domingo. Aí tinha surpresa para os pais, e aí foi ela que foi buscar, não foi o pai que foi buscar, que era para mandar o pai buscar. Só que até amanhã esse movimento ali, né, da creche. Só que eles não falam nada com ele. Eles só cobram dela, sabe? Aconteceu alguma mudança de horário ali também, das atividades da creche, e aí não avisaram pra ela, e aí cobraram dela. Ela tava muito brava porque cobraram dela. Aí ela falou assim: Gabi, eu sei que tudo é sobre mim, você já me falou isso, mas eu não tô conseguindo entender. Por que que eu fico com raiva quando as pessoas cobram de mim? Aí eu falei assim: olha, primeiro, com certeza você é uma pessoa que se cobra muito. Ela é, verdade. Aí, eu, pois é, então você precisa parar de se cobrar tanto, né? A gente tem que entender essa origem aí. E segundo, você cobra muito das pessoas sem motivo e sem razão? É, eu também cobro muito dos outros. Até porque se eu cobro muito de mim, automaticamente eu cobro muito dos outros, né? Eu projeto nos outros a cobrança que eu tenho de mim mesma. Então ela falou assim: ah, entendi, a raiva passou na hora. É automático, gente. Quando a consciência vem, qualquer emoção, pensamento negativo vai embora. Exatamente. É por isso que a consciência é importante. Não tem como você apoiar o outro se você mesmo não se apoia, criatura. É É bem justamente. interessante, né? Assim, a gente fica muita reflexão, realmente, porque é o que outro dia a Camila disse para mim assim: ah, você é muito calma. Eu disse: não, Camila, eu não sou calma. Eu estou calma, né? Porque eu aprendi a ter domínio sobre os meus sentimentos. Então, eu fico sempre pensando assim, ó, se eu não posso trazer você para minha calmaria, eu não vou entrar na sua tempestade. Eu não me permito entrar na sua tempestade. Só que isso é um processo em evolução.
você precisa se conhecer muito, você precisa aceitar essas coisas. Porque você imagina, essa pessoa está fazendo uma terapia com você. Mas se você falar isso para uma pessoa qualquer, a pessoa ainda fica com raiva de você, Ah, fica. Sim, fica. Fica né? porque hoje em dia, assim, quando a pessoa me pede a minha opinião, eu aprendi. Aí eu te dou minha opinião. Senão eu não vou te dar a minha opinião. Eu vou te fazer uma pergunta. E toda pergunta traz uma consciência. O cérebro, ele é um buscador automático de respostas. Então, se eu te perguntar assim, qual é o seu nome? Seu nome já respondeu. Quantos Sim, anos você tem? O número já vem na sua cabeça. Então, quando eu te faço uma pergunta, essa pergunta te traz consciência. Então, a pessoa ela fica com raiva dela mesma, entendeu? uhum. É automático. Por exemplo, uma vez meu irmão falou alguma coisa comigo, eu fiz uma pergunta pra ele. Ele ficou muito bravo comigo. Eu falei assim: olha, não é comigo que você tá bravo. Então, Eu será fico que em seria paz, entendeu? interessante? Seria interessante se a gente usa algumas técnicas, né, para a gente não ficar com raiva, põe água na boca, não responde. Mas, assim, uma técnica seria a gente fazer a pergunta para a gente mesmo antes de qualquer coisa. Sim, eu trabalho muito com perguntas, né? No coach eu aprendi isso, eu tive uma mentora que ela trabalha bastante com isso também, e eu desenvolvi, né, essa habilidade, tanto é que eu sempre falo com os meninos, né? Não existe uma pergunta sem resposta. Existem aquelas perguntas que você não deveria fazer. Sim, Essas perguntas te levam para o lugar que você não quer ir. Do tipo, por que que eu sou tão burra? Você vai encontrar 1 milhão de motivos que a sua mente vai te provar que você é incapaz, só para mostrar para você que você é burra. Então a gente não deve fazer esse tipo de pergunta, sim. né? Eu tenho que me levar para o lugar que eu quero, para a pessoa que eu quero ser. E aí, quando eu faço uma simples pergunta, quando acontece algo no meu dia, eu pergunto assim: eu estou consciente? Aí você vai perceber se é sua mente subconsciente reagindo às suas programações internas, ou então você vai respirar fundo e a sua consciência ela vai vir, se você se permitir sentir e fazer essa pergunta, e aí você vai trazer a consciência para resolver o problema e não se envolver ali. Então, a melhor técnica para qualquer tipo de questão emocional é se perguntar: eu sou isso que eu estou sentindo? Eu sou a consciência que está sentindo isso? É uma pergunta que eu aprendi esses dias. Aí a consciência ela vem na hora. Assim, opa, peraí. Respira. E se você tá com raiva sobre você, não é sobre o outro. Então não adianta eu descontar a minha raiva, por exemplo, na Camila. Sim. Imagina que eu pedi a Camila pra fazer alguma coisa, ela não fez. Imagina só, a Camila ela é casada, ela pediu pro marido dela fazer alguma coisa dentro de casa, ele não fez, ela ficou brava. Não adianta ela despejar a raiva ali? O fato é que não foi feito. Agora, se eu respiro fundo, pergunto, gente, eu tô consciente? Eu sou isso, eu sou aquela que tem consciência de tudo isso? Ela para e fala assim, bom, se essa meia que tá no chão que eu pedi ele pra guardar, tá me incomodando, não tá incomodando ele. Se tivesse incomodando ele, ele tinha tirado. Deixa eu pegar essa meia do chão e tirar. Vou brigar pra quê? Ou então deixa de se incomodar, né? Deixa mesmo. Mas se a meia tá incomodando, é sobre os chiques, né, de organização que a pessoa tem Sim, muitas sim, sim. vezes. É Não, mas tudo sobre é você. porque com o tempo a gente aprende, entendeu? Você tem Aham. filhos? Você tem Ainda filhos? não. Pois é, então com o tempo a gente aprende, porque você fala assim, fulano, vai guardar tal coisa, você volta, tá lá. Fulano, vai guardar tal coisa, me incomoda? Me incomoda. Aí eu vou lá e faço, aí eu fico com raiva porque eu fiz. Então, Aí é sobre você. não, então é sobre eu, porque o que que acontece? Eu não deveria ter feito, mas se está me incomodando, eu vou fazer, mas não deveria ter raiva. Exatamente. Uhum. É bem Porque assim, A mas é. raiva é sobre então aí o que você. que a gente faz? A gente aprende que é dele, diz respeito a ele. Se ela gosta das coisas dela bagunçada, vai chegar um dia que ela vai entrar no quarto que ela não vai conseguir encontrar nada, nem se movimentar, mas é dela, não é meu. Ponto. Só que a gente também leva um tempo para isso, porque a gente tem essa Sim. coisa de esperar do outro que ele te surpreenda, que ele pense como você, e às vezes ele está dando o melhor que ele pode para você. Sim. É o melhor dele, não é o melhor que você espera dele. Sim, na verdade, todo mundo tá a todo momento dando 100% do seu melhor. A Sim. questão é, dependendo da relação, né? Tirando relação de filhos ali e tudo mais, é se você quer continuar numa relação onde você está dando seu 100% e o sendo 100% do outro não é o 100% que você acredita que você merece, por exemplo. Entende? Então aí é uma questão minha, uma decisão minha ficar ou sair. Por isso que tudo é sobre mim. Então, quando a gente fala sobre filhos, a maioria das minhas clientes são mães, tá? Acho que 90% delas são mães. Então, assim, quando a gente fala sobre crianças, adolescentes, independente da idade, com eles.
É a mesma coisa. Do tipo assim, por exemplo, ele não guardou o que era para ter guardado. Fulano, o que te levou a não guardar isso aqui que eu te pedi? Isso traz consciência, isso traz mais consciência para a criança e vai fazer com que ela guarde muito mais fácil do que você ficar mandando ela guardar. Sim. Porque muitas vezes ela está desligada ali no piloto automático dela, como a maioria das pessoas Olha, vive, e uma pergunta traz consciência. fazer perguntas. Pois é, Fazer perguntas. fazer perguntas. Vou para frente do espelho fazer perguntas para mim mesma. E fazer perguntas para a própria criança também, né? Para Sim. trazer Sim, consciência para a criança. Achei Uhum. super E interessante. não é só a criança. Hoje a gente fala criança, mas é um mundo paradigma, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim, porque meu avô, porque minha mãe já tem uma idade, não escuta o que eu falo, ou porque o fulano não escutou. Todos nós somos assim, nós não estamos acostumados a perguntar para o outro, nós estamos acostumados a fazer pelo outro ou Isso. cobrar do outro. e São as duas duas coisas são uma muito disfunção, diferentes. né? Porque a gente não consegue ajudar o outro nem fazendo por ele e nem Sim. cobrando dele. A gente só consegue ajudar o outro trazendo consciência para ele. Porque é só a partir de uma consciência que o outro muda, porque ninguém muda ninguém. Tanto é que quando a Uhum. pessoa ela vem para um acompanhamento comigo, eu pergunto se ela dá uma nota menos que 5, que é 100% ali, de comprometimento e de importância em resolver o problema, se ela não me justifica por que não é 5 e ela se dá um 5 quando ela traz uma consciência com essa pergunta. Eu nem ofereço um programa de acompanhamento, porque eu sei que ela não quer resolver o problema. Sim, Hum, entendi. Ninguém muda Interessante. ninguém. A gente Uhum. só ajuda quem quer mudar. Então eu posso ali, a Camila tá na mentoria, né? Eu posso dar o meu melhor. E se ela não fizer uma coisa simples que eu pedi ela para fazer todos os dias, ela vai ver outras Uhum. pessoas tendo resultado e ela não. Sim. Ou seja, o resultado dela é de acordo com a entrega dela. Então, você pensa Uhum. num acompanhamento onde eu vou trabalhar com regressão a memórias, liberação e reprogramação de memórias, memórias traumáticas de pai, de mãe, de avô, de várias coisas que eu já tratei, abusos e tudo mais. E se a pessoa não está 100% comprometida? Não tem como ela Sim. mudar. Ela ainda, Uhum. ela prefere estar mais apegada ao sofrimento do que resolver um problema. Uhum. E o sofrimento, ele é opcional. A Muito questão bom. que você falou em relação a. Tem perguntas que não são para ser feitas. Foi isso? Uhum. Só explicar isso aqui, que algumas pessoas não entendem essa questão. Por conta que tudo que você pergunta, a sua memória, a sua consciência, ela vai trazer a resposta. Para Seu te cérebro, pegar. ele vai encontrar. De um jeito Exatamente. ou Seu de outro, mais cérebro, cedo ou mais tarde, ele ele vai vai encontrar. encontrar. É como um computador que e tá tudo aqui no subconsciente, tá tudo na sua cabeça. Então, qualquer pergunta que você fizer, vem. Deixar bem Sim. consciente as pessoas. É porque a maioria das pessoas se pergunta assim: ai meu Deus, mas por que que as coisas nunca dão certo pra mim? Vai continuar Não não vai dando dar. certo. Não vai Porque dar. você Não vai vai dar. encontrar 1 milhão de formas, você vai atrair um E milhão de aquela, circunstâncias, entendeu? A Pra não dar clássica. a certo. clássica. Ah, é porque eu sou assim. Oh, meu Deus. Vai morrer assim. Vai morrer assim. Ai meu Ah, Deus, eu não porque meu consigo jeito é assim, mudar. porque eu Porque sou meu jeito assim, é eu assim. sempre fui assim. Graças a Deus eu não sofro com a síndrome da Gabriela, né? Mas Graças só a Deus muda quem também Graças a não. quer. Deus. Mas aproveitando até esse ensejo, o que você, Gabi, falaria Hum. para a Gabi de 5 anos atrás? Hoje, a Gabi de hoje falaria para ela. Eu falaria um muito obrigado, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje, né? Então, assim, tudo começou lá atrás. Eu falaria assim: continue. Continue e olhe para dentro de você. Porque todas as vezes que eu tentei olhar para fora, encontrar os caminhos sem antes alinhar aquilo, uma pergunta que ninguém quase sabe responder, que eu acho que ela é recorde campeã do que eu falo para os meus mentorados, mas você sabe o que você quer? Eu Hoje eu falaria sei. pra Gabriela de 5 anos atrás assim, querida, entenda o que você realmente quer, a vida que você realmente quer viver, que tudo vai acontecer na sua vida. E só continue. Porque se eu não sei o que eu quero, qualquer lugar serve. E aí a gente vai encontrar vários caminhos para nos levar para lugares que você não deseja, porque você não sabe.
exatamente o que você quer. E no Brasil a gente tem um processo muito estranho, né? Tipo, ah, o que que você quer ser quando crescer? E ninguém te pergunta, o que que você quer viver da sua vida? Qual é a rotina Verdade. dos seus sonhos? Como seria a vida dos sonhos para você? Porque é a partir daí que você iria encontrar talvez uma profissão, talvez um empreendimento, talvez uma empresa. Aí você iria encontrar aquilo que realmente vai te levar para essa vida, sabe? E a gente começa muito ao contrário. Eu lembro que eu li um dia no livro do Deepak Chopra, ele falou assim que quando ele ensinou os filhos dele, ele nunca ensinou para os filhos dele quererem uma profissão, mas fazerem dos talentos deles o melhor que eles poderiam fazer e servir. E foi justamente a partir daí que eles encontraram as profissões que eles se encontraram, ele realmente que eles queriam fazer, e passaram a ter muito sucesso na vida profissional, financeira, relacionamento, né? Ele conta lá no livro. Então a gente começa muito errado com as crianças. A gente foi ensinado errado desde pequeno. Então a Sim. gente tem hoje o poder de ensinar diferente. Só que a maioria das pessoas prefere perder tempo aí na internet olhando meme, olhando brincadeira, do que realmente se aprofundar naquilo que importa. E um dia eu falei com uma mentorada minha que ela estava cansada, né? Eu falei assim: olha, ser pobre dá trabalho. Ser rico dá trabalho também. Qual o trabalho que você quer ter? No sentido de qual a dedicação, tá, gente? Não é um trabalho de esforço, até porque esforço é uma crença também. A gente tem o nosso agir, a gente tem o nosso movimento, que a gente precisa fazer as coisas, óbvio, né? Mas o esforço, ser difícil, ser demorado, é tudo uma questão de percepção da nossa mente. Então, se você acredita que vai demorar mesmo. Se você acredita que vai ser fácil para você, vai ser fácil para você. Então, por isso que tudo começa dentro da mente. Tanto é que a gente olha para algumas pessoas, parece que elas têm uma sorte danada, né? Tipo, tudo aquilo que ela toca dá certo. Aí tem aquelas outras, parece que tem a mão podre, né? Tudo que ela toca, a gente dá errado. Ela pega um negócio que dá certo, quando ela pega, ela desmorona aquele negócio, ela destrói aquele Sim. negócio. Por quê? Inconscientemente ela tem uma crença dessas, de que tudo pra ela dá errado. E você vai viver tudo dando errado na sua vida se você não muda essa Dedo crença podre. interna, entendeu? O dedo Conheço podre pra pessoas homem. que dizem isso. Ai, Camila, tá vendo esse meu dedo aqui? Esse meu dedo é podre. Mulher, pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa nem diz, mas assim, tipo, ah, não, porque isso aqui é caro, ou porque eu vou gastar muito, ou porque vai levar muito tempo. Também acarreta tudo isso, né? Sim, com certeza. Quanto mais você fala, mais situações você vai começar a trazer para sua vida para que você não tenha dinheiro suficiente para que tudo seja muito caro para você. Porque quando eu falo que é caro, eu estou dizendo que, inconscientemente, que eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. E se eu falo para mim que eu não tenho dinheiro para fazer aquilo, a minha mente ela vai criar várias situações para que você nunca tenha dinheiro para fazer aquilo que você realmente quer fazer. Porque a vibração que você está emanando, a vibração que É na você vai receber. escassez. É a Uhum. escassez. Pois é. E se você pudesse, Gabi, deixar um recado, né? A gente sabe que podcast a gente fala das mulheres e tal, mas de uma forma geral, os homens também assistem, tá? Mas se você pudesse deixar um recado para as pessoas que precisam de ajuda, ou para as pessoas que estão numa situação que acham que estão sozinhas, mas elas têm outras pessoas, que elas podem sim se apoiar em outras pessoas, que Sim. recado você deixaria? Olha, o primeiro passo, olha para dentro de você. Fugir da sua dor só vai alimentar essa dor, só vai alimentar esse problema. Então, quanto mais você tentar fugir da dor, do sofrimento, do problema, maior ele vai ficar. Então, é olhar para dentro e entender dentro de você o que você precisa mudar. Porque a partir disso, tudo vai começar a mudar do lado de fora. Então, se eu quero ser uma pessoa reconhecida, se eu quero ser uma pessoa próspera, se eu quero ser uma pessoa saudável, eu tenho que buscar mudar dentro de mim, porque o mundo externo ele é apenas um reflexo. Ele só reflete tudo o que existe dentro de você. Então, a pessoa ela não precisa me falar que ela é próspera ou não. Eu vou ver isso nos resultados dela. Então, olhe para os seus resultados e olhe para dentro de você e se pergunte o que dentro de você precisa mudar para que você faça isso acontecer. E o único ponto do momento para mudança é o agora. Sempre que você deixar para depois, o depois ele nunca vai chegar, porque o depois não existe. É a mesma coisa que o passado. O passado já passou, ele não existe. O futuro também ele não existe. A única coisa que existe é o agora. Então, todas as vezes que você deixar para depois para mudar, você nunca vai mudar na sua vida. Na verdade, você só vai piorar, porque você vai estar agarrada às suas questões do passado, às dores do passado que fizeram você se esconder, fizeram você ficar mal. Isso vai piorar
com o passar do tempo. Então, não adianta você fugir de nenhum problema que você tenha dentro de você. Então, se eu pudesse deixar um recado ou uma palavra, tipo, cuide de si mesma. Ame a si mesma, porque quando você faz isso, tudo na sua vida vai mudar. Que bom, que bom. Lindo. Muito bom. Agora a gente vai contar o segredo para você, que a gente passou 40 minutos antes tentando fazer uma coisa e a gente nem usou aqui, tá? Porque esse podcast não é só sobre coisas sérias. Ele também reflete a realidade de duas mulheres que decidem Cadê se a minha? unir. Eu não sei onde você enfiou a sua. Ela sumiu com a dela, gente. Ó, nós passamos mais de 30 minutos tentando abrir o vinho, porque hoje era dia do vinho, né, em homenagem à Gabi. Eu dizia assim, olha, abre, inventei uma conversa com uma amiga, né? E a minha amiga não sabe brindar nem abrir. Achou! Vamos Vou brindar. brindar com água aí pra vocês, ó. Muito bom, muito obrigada, Gabi. Você é maravilhosa. Continue com esse seu brilho e com certeza está transformando com muito propósito a vida das pessoas. Ah, eu Lígia, que obrigada. Eu agradeço. digo que é amiga porque todos nós somos um, né? Todos Então, somos um. sim, você é minha amiga, você é minha irmã, como todos aqui, nós todos somos um. E imensamente grata por esse podcast riquíssimo, maravilhoso e sucesso para todas nós. Muito É isso aí. obrigada, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, ajudar pessoas e realmente é algo que me motiva, que me move, é levar essa verdade aí para tantas pessoas. É um prazer estar aqui com vocês, contribuindo e precisando, gente, estamos aí, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigadíssima. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.